Glória a Deus, aleluia. Apocalipse capítulo de número 8. Apocalipse capítulo de número 8. Eu vou ler apenas versículo de número 1. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Paulo disse que um dos propósitos que nós precisamos ter na nossa vida, como cristão, é saber da razão da nossa fé. Mas, não somente da razão da nossa fé, nós precisamos estar seguro da nossa fé, para a gente poder da razão dela, saber explicar ela, viver a fé em paz. E a falta de compreensão das Sagradas Escrituras é uma das coisas que faz com que a gente se torne vulnerável e não consiga ter segurança ao servir a Deus. E o presente tempo, por exemplo, que nós estamos vivendo, é tanta coisa que aparece que deixa muita gente sem paz. Então, quando veio ao meu coração o desejo de falar sobre esses assuntos, sobre os assuntos do fim, sobre o arrebatamento da igreja, sobre os últimos dias, sobre a grande tribulação, foi exatamente por isso. E o nosso propósito, ao falarmos sobre a grande tribulação, não é imprimir medo no seu coração, é te conscientizar também. É claro que nós precisamos compreender que muitas vezes o medo ele é benéfico. O medo é benéfico. E o medo nos livra de muita coisa. Oxalá os homens da terra, os homens, as mulheres, fugissem da condenação eterna, nem que fosse por causa do medo. Mas o nosso propósito não é imprimir medo no seu coração. É para que você tenha conhecimento das coisas que irão acontecer. E tendo conhecimento disso, você que serve o Senhor, você vai ter segurança da sua fé, você vai saber da razão da sua fé e vai também, com certeza, contribuir para que você se fortaleça a cada dia e não passe por essas tormentas que acontecerão durante o período da grande tribulação. Nós falamos aqui sobre a abertura dos selos e repito novamente, para que você não esqueça disso ao ler a Bíblia, que do capítulo 6 do Apocalipse ao capítulo de número 19 é o período ali que trata-se da grande tribulação. E nesse período da grande tribulação, nós cremos na iminência da volta de Jesus, cremos que Jesus pode voltar a qualquer momento, a igreja estará no tribunal de Cristo, estará na glória. Durante o período que transcorre a grande tribulação aqui, os fiéis foram arrebatados. Então, não perca a sua paz, preocupado com marca de besta, preocupado não sei o quê. Essas coisas irão acontecer durante o período da grande tribulação. É claro que tudo que está acontecendo, nós falamos aqui já, que trata-se do princípio das dores, que trata-se de uma preparação final para o governo do anticristo. Todos esses acontecimentos que irão acontecer durante o período da grande tribulação, a gente percebe-se que é uma sequência dos fatos que estão acontecendo hoje. Então, quando os selos foram abertos, do 1º ao 6º selo, nós vimos o surgimento do anticristo, nós vimos guerra, fome, 1/4 da população sendo morta. João viu os mártires que foram mortos durante a grande tribulação por causa do nome de Jesus, na glória. E então, no 6º selo, a natureza foi abalada. E agora nós chegamos no 7º e o último selo.
e quando o último selo é aberto, dar-se-á uma sequência do toque de 7 trombetas. Então, uma sequência de fatos, a cada vez que essas trombetas forem tocadas, algo irá acontecer aqui nesta terra. E aí, nós vimos também que entre a abertura do 6º selo e do 7º selo, no capítulo 7, a gente vê a descrição, o registro do selo dos 144 mil judeus, que serão selados por Deus. Já falamos sobre isso, quem são eles, não é? Provavelmente judeus que se converterão ao Senhor e serão selados para serem preservados da destruição e possam então testemunhar do nome de Jesus junto com as 2 testemunhas que surgirão. Então, o capítulo 7 ele registra o selo dos 144 mil e registra também a visão que João teve em glória desses mártires. E aí nós já falamos para os irmãos, e é através da repetição que a gente aprende. Através da repetição que as coisas vão se tornando naturais na nossa vida. Por isso que a leitura da Bíblia precisa ser repetida, 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 repetida. Então, para uma compreensão melhor das Sagradas Escrituras, repetindo isso mais uma vez, precisamos nos lembrar que nem sempre os registros estão em ordem cronológicas dos acontecimentos. Nós já explicamos isso aqui. Então, do 1º ao 6º selo foi aberto, a abertura dos selos continua sendo feita ali pelo Cordeiro, e agora o 7º e o último selo é aberto. E quando o 7º selo é aberto, novos acontecimentos virão. E aqui no texto em que a gente leu da abertura do 7º selo, quando este selo é aberto, João registra que houve no céu um silêncio de meia hora. E aí os irmãos se lembram que na abertura do 6º selo, a abertura do 6º selo mostrou uma humanidade fragilizada, uma humanidade enfraquecida diante do Deus Todo-Poderoso. Nos dias em que nós vivemos, nós encontramos homens atrevidos. Está cheio de homens atrevidos. Está cheio de seres humanos atrevidos, que se atrevem a brincar com o nome de Deus. Que se atrevem a blasfemar do nome de Deus, que se atreve a falar bobagem acerca de Deus. Mas aqui no 6º selo mostra a fragilidade de todos os homens diante de Deus. Na Bíblia está cheia de registro de homens que se comportaram como tais e tiveram que encarar a ira do Todo-Poderoso. Nabucodonosor foi um exemplo disso. Poderosíssimo, no seu palácio suspenso, achava que ele era o próprio Deus. E a Bíblia diz que Deus mudou a mente de Nabucodonosor em mente de animal, e ele passou 7 anos pastando capim como boi. A Bíblia diz que Herodes não atribuiu a Deus a glória devida, e ele acabou sendo morto, comido de bicho. E aí no presente século, na presente era, no tempo da graça, na dispensação da graça, nós vemos muitos loucos provocando a Deus, muitos filósofos, muitos ateus, fazendo pouco de Deus como se Deus não existe. E aí eles terminam achando que Deus não existe mesmo, porque a justa retribuição não vem. Mas nós precisamos compreender que nós não estamos vivendo no período de acerto de contas. Existem pessoas que não levam a sério o pecado porque eles não recebem logo a justa recompensa dos seus atos na hora. Mas nós precisamos compreender que Deus não está prestando conta com ninguém, Deus não está punindo ninguém.
mas a hora da punição era irá chegar. E quando Jesus tirar a sua igreja desta terra, a porta da graça fechou. E aí todos os seres humanos que estiverem aqui terão que encarar o Deus juiz, o Deus que estará irado com o comportamento da humanidade. Então, veja bem, precisamos lembrar que nenhum ser humano em todo o universo consegue encarar a Deus. Eu já falei aqui para os irmãos que ser humano nenhum contempla a face de Deus para ficar vivo. Olha, Isaías entrou em desespero, porque ele estava no templo e ele teve uma visão. E ele viu o trono, ele viu a glória do Senhor, ele disse: ai de mim, eu agora vou morrer, porque os meus olhos viram o Senhor. E aí, para que Isaías não morresse, a Bíblia diz que Deus mandou um serafim, que foi ao altar de Deus e tirou uma brasa do seu altar com uma tenaz e veio e tocou nos lábios de Isaías e disse: os teus pecados foram perdoados, você agora foi purificado. Amém? O homem só não morre ao contemplar Deus se ele estiver vivendo uma vida de santidade. E mesmo assim, nenhum homem, nenhum ser humano contemplou a face de Deus. Então, quando alguém te perguntar: Deus não existe, eu nunca vi, porque se você vê, você morre, meu irmão. Você morre, por isso que você não vê Deus. Por isso que nós não vemos Deus. Quando há expressão da manifestação de Deus, a natureza humana às vezes não suporta. Não suporta. A natureza humana não suporta o manifestar da presença de Deus na sua plenitude. Amém, meus irmãos? Então, aqui no sexto selo, abertura do selo, houve aqui esse silêncio de meia hora. E aí a gente lembra do pânico que os homens estiveram lá na abertura do sexto selo, com medo de encarar o Deus Todo-Poderoso. E aí, quando a gente olha para isso, lembramos daquilo que Paulo falou aos romanos, dizendo: quem é tu, homem? Quem és tu, ser humano, para discutires com Deus? Quem somos nós para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar àquele que o fez: por que tu me fizeste assim? Olha, a nossa existência é fruto da mera liberalidade de Deus. Amém, meus irmãos? E Ele é perfeito. Aí Paulo continua dizendo: ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Então essa é a realidade das criaturas diante de Deus. Essa é a realidade dos anjos, essa é a realidade dos homens. Essa é a realidade de toda a natureza. Deus, Ele é soberano. E lá na abertura do sexto selo, os poderosos entraram em pânico. Entraram em pânico diante da execução dos juízos de Deus. E aí, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa. Se esses juízos de Deus não acontecerem, se esses juízos de Deus não forem executados nessa proporção que está aqui registrado na Bíblia, durante o período da grande tribulação, Deus é o ser mais injusto que existe em todo o universo. As pessoas querem olhar e querem atribuir injustiça a Deus, quando Deus, Ele executa o juízo sobre alguém, mas é o contrário. Meus irmãos, vocês acham que esse mundo em que nós estamos vivendo é o mundo que Deus planejou? Vocês acham que esse mundo em que nós estamos vivendo é o mundo ideal? Um mundo cheio de homens maus, de governantes inescrupulosos.
de juízes injustos, de assassinos do povo. E assassinos esses que ocupam posições privilegiadas e estão protegidos por leis que eles mesmos criaram e que ninguém consegue puni-los, porque eles estão protegidos por uma quadrilha semelhante a eles. Então nós precisamos compreender que todos os ímpios, todas essas pessoas que têm vivido dessa forma aqui nesta terra, se não se arrependerem, se não se entregarem a vida a Jesus, verdadeiramente arrependido, se não praticarem obra de justiça como Zaqueu fez. Jesus, quando entra na casa de Zaqueu, Zaqueu tem um encontro com ele e diz a Jesus: Senhor, se eu tiver defraudado, roubado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Então veja bem, no período da grande tribulação, os ímpios que estão vivendo na atualidade, esses que zombam e aproveitam da boa-fé do povo, se eles ainda não estiverem morrido, se eles ainda não estiverem lá no Hades, lugar de sofrimento, aguardando o dia do juízo final para serem lançados no lago de fogo, eles irão ter que encarar o Deus juiz. Eles irão ter que encarar o Deus irado. A face de Deus. A face de Deus, o Deus de amor, ele só se revela assim, até agora, no período da graça. Ele é perfeito, ao mesmo tempo que Deus é amor, ele também é justo, ele é juiz, ele sabe punir. Então, houve esse silêncio de quase meia hora, e aí acredita-se ainda que esse silêncio de quase meia hora, antes da execução dos próximos juízos, que se darão à medida que as trombetas serão tocadas, acredita-se que é uma expressão, que é a tolerância de Deus por mais um momento, para que mais pessoas se arrependam e se voltem para Ele. Olha que Deus perfeito, irmãos. Olha que Deus que ama até as últimas consequências. Então acredita-se que esse silêncio, as coisas pararam, acredita-se que é a expressão do amor de Deus, para que mais pessoas se arrependam. E aí, Hebreus, capítulo de número 10, verso 31, diz que terrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. O propósito do silêncio parece indicar a misericórdia de Deus, dando tempo. Deus parece que vai dar uma trégua para que mais pessoas se arrependam. Nós precisamos compreender, meus irmãos, por isso nós precisamos pregar o Evangelho, que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Não, de forma alguma. Deus tem prazer na morte do justo, quando ele recolhe um justo. Lá no céu tem festa. Os anjos entram em ação para conduzi-los ao paraíso. Amém? Mas Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, mas ele quer que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Esse é o desejo de Deus. Então nós precisamos aproveitar o tempo em que nós estamos vivendo. Aqueles que estão vivendo na impiedade, vivendo na prática do pecado, aproveite. Aproveite que a porta da graça está aberta e volte-se para Jesus. E receba o perdão dos seus pecados. O texto diz que o silêncio durou meia hora, cerca de meia hora, 30 minutos. E muitas vezes o número 30 está associado na Bíblia a um período de lamentação. Tinha-se o costume antigo
de se lamentar a morte dos seus entes queridos por 30 dias. Então acredita-se que esse silêncio fale também desse período de lamentação que a humanidade estará vivendo. Imagine aí, com a abertura dos 6 selos, quantas pessoas morreram. Famílias foram dizimadas. Quantos órfãos, quantas viúvas, quantos viúvos ficaram aqui nesta terra, estão lamentando o choro daqueles que se foram. Propriedades sendo destruídas, fome. E aí acredita-se que a duração desse silêncio fale dessa lamentação, tanto da lamentação por aquilo que houve, como da lamentação daquilo que virá. Então o 7º selo foi aberto, houve silêncio no céu por cerca de meia hora, e os 7 anjos que estavam diante de Deus receberam 7 trombetas. Receberam 7 trombetas, e trombeta na Bíblia tem os seguintes simbolismos. Quando se fala em trombeta, quando se fala em tocar trombeta, nós vemos isso principalmente no Antigo Testamento. Muitas vezes o toque de uma trombeta é um convite à ação, é Deus convidando as pessoas para entrar em ação. Em outras ocasiões, o toque de uma trombeta fala de alerta, serve para alertar os homens acerca da guerra. O toque de trombeta na Bíblia também anuncia a chegada de algum visitante ilustre, bem como é um chamado para a adoração. Inclusive, algumas igrejas evangélicas nos dias de hoje meio que mistura a liturgia com liturgia do Antigo Testamento, meio que judaiza os cultos. E quantos cultos eu já fui por aí, aonde se toca um shofar, que é a trombeta. A trombeta aqui é o shofar, um convite à adoração. Aqueles que nunca viram, às vezes fica até meio estranho. Vai começar o culto, alguém, o pastor, se coloca do lado e começa a tocar o shofar. Mas isso é uma espécie de judaização do culto. O toque de trombeta também anuncia festividades na Bíblia. Então nós encontramos esse simbolismo quando se fala acerca de tocar a trombeta na Bíblia. E aqui, essas trombetas aqui do 7º selo, ao serem tocadas, elas alertarão os homens, como se estivesse alertando para uma guerra, acerca dos juízos que serão derramados sobre a terra. O 7º selo foi aberto, houve silêncio no céu, os 7 anjos que estavam diante de Deus receberam as 7 trombetas, e aí de repente veio outro anjo com um incensário na mão e se colocou diante do trono de Deus. Versículo de número 3 e versículo de número 4. Então, esses versículos apresentam esses anjos diante do altar de Deus com incensário de ouro, cheio de incenso, junto com a oração dos santos, em um ato de adoração diante do Senhor. Esse anjo veio com esse incensário, não eram os 7 anjos que irão tocar as trombetas, mas antes que essas trombetas sejam tocadas, esse anjo vem com incensário de ouro na mão, cheio de incenso, para oferecer diante do altar do Senhor, em uma atitude de adoração. Amém? Então, dá para nós entendermos e considerarmos o quanto a oração é importante. Por isso que nós não podemos orar a nenhum outro ser que não seja o próprio Deus. Não, de forma alguma, porque a oração, ela fala de adoração. Quando nós oramos, nós estamos também adorando. Amém, meus irmãos? Quando nós oramos, nós estamos adorando. E esse texto nos mostra aqui esse anjo com esse incensário para oferecer incenso diante do trono de Deus.
esse incenso misturado com a oração dos santos. Então as nossas orações não ficam vagando por aí, no ar, não. Elas estão diante do Senhor. Amém? Estão diante do Senhor. Então orar é um dos maiores investimentos que nós podemos fazer aqui nesta terra. Amém, meus irmãos? Nossas orações não ficarão em vão, elas estão diante do Senhor. Por isso, decida orar. Amém? O anjo, então, esse mesmo anjo que vem com o incensário cheio de incenso, junto com as orações dos santos, oferece diante do altar do Senhor. Diz que esse mesmo anjo pega o fogo que estava sobre o altar do Senhor e lança sobre a terra. E quando o anjo lança o fogo que estava no altar do Senhor sobre a terra, fenômenos chamaram a atenção dos homens. O texto diz que quando este fogo é lançado na terra, houve trovões, houve vozes, houve relâmpagos, houve terremotos. Uma verdadeira cena de um filme de terror. E aí então, o versículo de número 5 registra isso. Que quando o anjo pega o mesmo incensário, colhe do fogo do altar e lança sobre a terra, houve então vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Com certeza chamando a atenção dos homens por aquilo que iria acontecer. O 7º selo foi aberto e as trombetas foram tocadas. Ao toque de cada trombeta, juízos vão sendo derramados sobre a terra. E é importante a gente observar aqui que esses juízos que vão sendo derramados à medida que as trombetas vão sendo tocadas, eles atingirão a terra como um todo na sua terça parte. Na sua terça parte. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e ao toque dessa trombeta, a natureza será atingida, será devastada, a flora na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e de toda a erva verde. Versículo de número 7, o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva de fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra que foi queimada a sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Então, ao toque dessa primeira trombeta, a terça parte da vegetação irá ser danificada, irá ser queimada. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e ao toque da trombeta do segundo anjo, a terça parte de tudo que tem a ver com a vida marítima, do mar, da água salgada, será atingida. A terça parte das águas do mar se tornarão em sangue. A terça parte das criaturas, dos peixes, dos animais marinhos, morrerão. A terça parte das embarcações que navegam no mar também serão destruídas. Isso é um caos, meus irmãos. Versículo de número 8, versículo de número 9 diz: e o segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e um terço das águas dos rios, da água doce, foi atingida. Um terço das águas se tornaram amargas, e muitos homens morreram ao tomar dessas águas. Versículo de número 10 e 11 diz: e o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas, e o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Nessa época, meus irmãos, já estará vivendo uma crise hídrica.
Já se terá falta de água no planeta, devido aos primeiros juízos que vieram, desde a abertura do primeiro selo até o sexto. E agora, ao toque desta trombeta, da trombeta do terceiro anjo, a água potável será atingida. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e ao toque da trombeta do quarto anjo, o sol e a lua e as estrelas foram feridos em sua terça parte. A terça parte do sol, da lua e das estrelas escureceram. A terça parte do dia, como a terça parte da noite, não brilhará. Apocalipse capítulo 8, verso 12 diz: e o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte dele se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. O que o homem pode fazer para fugir desses acontecimentos? O que o ser humano pode fazer para fugir desses acontecimentos? É ser arrebatado por Jesus. Amém? É ser arrebatado por Jesus. Esses acontecimentos vão ser inevitáveis. Vão ser inevitáveis. O propósito de Deus vai ser cumprido, o pecado vai ser punido. E aí Deus, para isso, Ele precisa chamar os homens à prestação de contas. E repito, se Deus não fizesse isso, Ele seria o ser mais injusto que existe em toda a eternidade e em todo o universo. Ou você acha, irmãos, que é justo? Você que trabalha honestamente, sofreu um assalto de alguém que não trabalhou? Você acha que é justo você eleger um governante para governar sobre você? E ele se apropriar daquilo que não é dele, levando as pessoas à morte? Se Deus não executasse esses juízos, Deus seria o ser mais injusto que existe em todo o universo. Mas Deus não deixará passar impune. A grande tribulação é certa. Esses acontecimentos são certos. Jesus disse que passarão o céu e a terra, mas a palavra dele não passará. Mas hoje, você e eu, todos aqueles que estão ouvindo essa palavra, têm a oportunidade de fugir de tudo isso. Se entregando a Jesus, fazendo um propósito de vida, de viver para Ele. Amém? De viver para Ele, fazendo um propósito de vida, de viver para Ele. Atos capítulo 3, verso 19 e 20 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério. Amém? Então, muitos se enganam, muitos se seguram naquela: talvez na hora da morte eu me arrependa. Será, irmãos, que esse arrependimento na hora da morte, às vezes feito de maneira proposital, é aceito diante de Deus? O do ladrão da cruz, ele foi aceito porque ele nem sabia o que estava fazendo. Ele nem conhecia. Mas aí aquelas pessoas que abusam da graça. Abusam da graça.
e acham que aquele arrependimento de Araque, na hora da morte, pode livrá-los da condenação eterna. Pedro se virou para o povo de Jerusalém naquele dia, que questionavam a ele acerca do benefício feito àquele homem. E ele disse: arrependei-vos e convertei-vos. Então, não é só o arrependimento, é a conversão. O que é a conversão? Conversão é você estar andando em uma direção, o pecador está andando na direção do pecado, na prática do pecado, e aí de repente ele se arrepende. Ele se arrepende e ele resolve mudar de rota, mudar de vida. Entenderam o que é conversão? O caminho do pecado é aquele. O pecador estava andando confortavelmente no caminho do pecado. E de repente ele ouve uma palavra como essa e ele se arrepende. E ele se volta para Deus e ele resolve mudar de trajeto. Ele dá a meia volta e começa a andar no sentido oposto. Começa a andar agora em direção a Deus. Amém? Em direção a Deus, olhando para o alto, para o nosso alvo, para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Então nós estamos vivendo neste tempo de oportunidade de nos voltarmos para Deus. Queria que nós ficássemos de pé nessa hora. Meus irmãos, eu acho muito perigoso viver na presente era sem ter certeza que está salvo. Sem ter certeza da salvação. É muito perigoso isso. Porque a eternidade não tem volta. A eternidade não tem fim. É muito perigoso viver nos dias atuais. Hoje um amigo que mora em Brasília me mandou uma foto de um rapaz novo, de 20 e poucos anos, sadio igual um coco, como dizem. No grupo de pastores, um pai pedindo oração. Ore por a nossa família, porque o Covid levou nosso filho. Cara de 20 e poucos anos. Então é muito perigoso viver na dúvida. Sempre foi perigoso, mas está mais perigoso ainda agora. Precisamos estar convictos. Amém, meus irmãos? E essa convicção ela é gerada pelo Espírito Santo quando nós vivemos com Ele, nos entregamos a Ele de verdade. Deus, minha vida é Tua. Eu decido andar num caminho contrário daquele que eu estava andando. Eu quero andar agora rumo ao céu. Amém? Nós vamos orar agora. E se tem alguém que ainda não aceitou Jesus, que não se entregou a Jesus, ou alguém que esteja assim, vivendo como se tivesse um sonho acerca das coisas eternas, como se estivesse vivendo longe dessa realidade, essa hora você pode fazer um propósito com o Senhor. Dizer: Senhor, eu quero viver para Ti. Eu quero estar atento, alerta. Deus, cancela todos esses pecados que eu tenho praticado. Cancela, Senhor. A Bíblia diz que Ele é tão bom, tão misericordioso, que quando Ele nos perdoa, Ele pega esses pecados, lança no mar e deles não se lembra. A Bíblia diz que Deus ele é tão perfeito que quando Ele nos perdoa, Ele não consegue se lembrar de que um dia nós fomos pecadores. Olha que maravilha. Então Deus olha para mim, Manuel, pecador,
fui perdoado por ele. Ele olha para mim agora e não consegue ver que um dia eu pequei. Os irmãos estão compreendendo o tamanho da misericórdia e da graça de Deus? Então você que vive para Jesus, não aceite o diabo tá te acusando, dizendo, rapaz, quando você era menino, você furou a cabeça do outro com uma pedra de baladeira, de estilingue. Você é ruim, você matou o franguinho da sua mãe lá, escondeu, ela não sabe até hoje. Estou dando esses exemplos tão pequenos para que todos entendam. Amém, irmãos? Então, Deus é perfeito, Ele é maravilhoso. Amém, meus irmãos? Vamos andar com Ele. Eu queria que a gente orasse agora. Eu quero que você ore. Quero que você se apresente diante dEle nessa hora. Fecha teus olhos, se apresente diante dEle. Abra sua boca aí, se apresente diante dEle. Conte para Ele quem você é. O que você quer. Conte a Ele que você não quer ser apanhado por esse período. Você quer estar com Ele. Entregue sua vida a Jesus agora, você que ainda não fez isso. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração tu creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Te louvamos, Senhor amado, Senhor querido, por tudo que o Senhor preparou para nós. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus justo. Oh, Pai, este mundo é tão injusto que quando a gente olha para as injustiças deste mundo e olha, meu Deus, para a tua palavra, nós concordamos contigo, Senhor, que esses juízos são necessários. Porque senão o Senhor estaria sendo o ser mais injusto de todo o universo. Oh, Pai amado, Pai querido, vem, Senhor, com poder. Vem com o poder do teu sangue, Jesus, purificando mentes e corações arrependidos. Vem, Senhor amado, Senhor querido, purificando, ó Deus, limpando, Senhor, vidas que se voltam para Ti na noite de hoje. Ó Senhor, aqueles que fazem um propósito contigo, Senhor, na noite de hoje, de não negar o Teu nome, de não Te abandonar, de buscar o Senhor. Dar um up no seu visual. Mesmo que estejam acompanhando à distância, em nome de Jesus, Senhor, contempla, Senhor. Contempla, Deus, o propósito de cada um. Oh, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, nos capacitar, vem capacitar a Tua igreja. Vem, Espírito Santo, renovar o Teu povo, fortalecer, dar firmeza de fé e propósito, Senhor, para mantermos a nossa fé viva, aguardando, Senhor, o grande dia, o dia do arrebatamento, em que o Senhor virá e nós estaremos para sempre com o Senhor. Ó Deus, o Senhor é tão misericordioso, que desde a criação, Senhor, o Senhor tem procurado salvar o homem. Oh, meu Deus, obrigado por Jesus ter vindo para nos livrar da ira futura, da ira vindoura. Em nome de Jesus, ó Pai, porque nós somos alvo do amor de Cristo. O nosso coração, meu Deus, está agradecido ao Senhor na noite de hoje. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Às vezes você fez essa oração e ainda tem algo que te perturba. Se tem algo que te perturba e você não tem